a todos. Um feliz sábado a todos os irmãos. Que Jesus abençoe cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente na nossa vida, no nosso caminho, nos iluminando e nos abençoando nesse dia de hoje. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado. Fiquei incumbido desta manhã estar passando a lição da Escola Sabatina para nós. É um tema conhecido, um tema fácil. Isso acaba sendo um pouco mais difícil trazer novos fatos, né? Novas informações, mas acredito que sempre há uma lição a ser tirada de tudo que Deus traz na Bíblia. Eu ia começar a lição da Sabatina falando que o tema da lição é o pastorzinho Davi. Quase confundi aqui na hora de passar a lição. O pastorzinho Davi, todo dia de manhã eu estou passando essa lição aqui em casa, né? Então, só quase confundi o tema aqui. Mas o tema da nossa lição desse trimestre, um novo trimestre, começando hoje. Então, a promessa e a aliança de Deus. O verso para memorizar: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A lição ela vem trazendo o relato bíblico, né, da criação, no início, onde há ali, a princípio, a esperança, felicidade, a perfeição de que tudo estava bem, tudo estava criado, não havia nenhum problema, nenhuma desgraça, nenhuma doença, nenhuma dificuldade, mas algumas coisas no meio do caminho foram mudando. Mas o que aconteceu? O que foi que mudou? Deus, quando criou o mundo, ele buscava uma companhia. Não que ele se sentia sozinho, que precisava de alguém para conversar, para poder se relacionar, mas é porque ele ama se relacionar com as pessoas, ele ama demonstrar, receber o amor. E ali na criação, ele decidiu, naquele momento, então, criar uma nova raça, uma nova espécie para ser amada e receber amor. Então, ele começou a criar ali o local onde eles viveriam. Então, começou a preparar a casa onde cada um dos seus seres ia morar. Então, no relato da criação, nós temos lá os 6 dias da criação. Ele criou o mundo em 6 dias e preparou a casa. Moldou ela, ensinou o ser humano a viver nela, ensinou o ser humano a conviver nela, os animais, tudo vivendo em harmonia com tudo que ele havia criado. E essa é o princípio da nossa história. Foi ali onde tudo começou. E poderia ter sido uma história muito feliz, que durasse para sempre. E a lição ela vem dividindo ali alguns pequenos tópicos para nós relembrarmos essa promessa e aliança eterna que Deus fez para conosco. Primeiro a criação do mundo, depois a criação do ser humano, a relação entre Deus e a humanidade, um pequeno, mas crucial e importante teste de fidelidade, e, por fim, a ruptura e a esperança. Então, veio a lição em trazendo a criação do mundo. No princípio, Gênesis 1:1, criou Deus
os céus e a terra. E no relato da criação, Deus não tenta mostrar que ele criou a terra, nem como ele conseguiu fazer com que a vida aparecesse do nada ali no planeta. Ele simplesmente diz que no princípio criou os céus e a terra. Ninguém estava lá. Ninguém poderia verificar, obviamente. Nós podemos simplesmente acreditar ou rejeitar o que Deus fez, e isso se torna uma questão de fé. Ao final de cada dia, Deus foi falando que tudo que ele criou era bom. Então, no sexto dia, declarou que tudo era muito bom. Mas o que ele havia criado naquele sexto dia? Todos nós sabemos, havia criado ali o homem e a mulher. E ao final daquele sexto dia, declarou que tudo era muito bom. Deus estava mostrando que ele estava comprometido com a qualidade e a excelência, pois elas expressam explicitamente a beleza e o caráter perfeito de Deus. Então, com o ato da criação, ele não nos pede uma fé cega, mas ele colocou na criação evidências de um design inteligente para que quem quiser creia. E então, ele resolve, no sexto dia, criar o ser humano. E tudo que ele criou, Deus falou e surgiu. E ali no sexto dia, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e mulher os criou. Uma vez que o lar estava pronto, Deus havia criado tudo, falado e surgido ali toda a sua criação, os animais, a natureza, tudo que ele havia planejado para o homem, ele moldou, então, o homem e, em seguida, fez a mulher. E ali, então, ao formar a mulher, ele concluiu seu trabalho mais criativo. Agora, tudo estava criado em grande estilo. E o ser humano, ele não é único, não só pela forma como ele foi criado. A lição vem falando também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que isso significa? O que significa que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus? Nós podemos entender alguns pontos para poder explicar o que é que significa isso, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza física, mental e espiritual, ela reflete de alguma forma o nosso Criador. Então, o que nós somos em síntese, em essência, reflete o que é o nosso Criador. Nós somos capazes de nos relacionar com Deus e tomar decisões morais. E o homem e a mulher compartilham essa imagem divina. Nós, tanto homem quanto mulher, somos de igual valor para Deus, assim como diz lá em 1 Coríntios 11:12. Nós somos de valor iguais para Deus. E aí Deus, depois de criar o homem, então a lição traz o texto de Patriarcas e Profetas, dizendo que Eva foi criada de uma costela tirada de Adão, significando que ela não deveria, que nem ele, nem ela deveriam dominar, ele não deveria dominar como cabeça, e nem ela ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado, para ser igual, ser amada e protegida por ele. E assim é Deus também no nosso relacionamento com ele, né? Ele deseja nos amar, nos proteger, e o foco da lição, ali no começo desse trimestre, é o relacionamento que Deus tinha conosco e que ele quer manter conosco.
Havia lá no Jardim do Éden um modelo de relacionamento antes do pecado, e Deus, com o pecado que adentrou o mundo, acabamos perdendo um pouco desse relacionamento com Deus. E tudo que Deus faz hoje é tentar restaurar esse relacionamento entre Deus, entre Ele e nós, a humanidade. E essa singularidade que a mente humana tem é o que torna possível o relacionamento para com Deus e com o restante de suas criaturas criadas. E ele falou lá na criação, ele deu pequenas ordens, né, aos primeiros pais. Tudo o que tem aqui é de vocês. Vocês têm o domínio sobre a criação, sobre as maravilhas que eu coloquei, e vocês só precisam cuidar. Cuidem de tudo o que eu criei para vocês. E ali em Gênesis 1, de 28 a 30, vem falando sobre a bênção divina que Deus estava dando para eles e as instruções, então, que foram dadas ali para Adão e Eva, o que eles deveriam fazer. Então, logo após a criação, o que eles deveriam, a tarefa, né, de Adão e Eva. Então, eles tinham algumas tarefas. Então, lá em Gênesis, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra, dominem sobre os peixes, as aves. Então, eles eram capazes de reproduzir como espécie. Foram designados também para um trabalho, cuidar da criação. Eu dou todas as plantas que nascem de toda a terra, que produzem semente, todas as árvores, todas elas servirão de alimento para vocês. Depois, fala que tudo isso dependia da bênção de Deus. Dependiam do cuidado do Criador para com eles. E tudo que eles tinham, eles não precisavam fazer mais nada, não precisavam fazer nada para merecer. Porque tudo que eles tinham, Deus já havia provido para eles. Então, Deus cuidou e deu os primeiros passos nessa relação com a humanidade. Ele não só abençoou ali o casal, abençoou o sétimo dia, foi o primeiro dia da existência de Adão e Eva. Se nós pensarmos como foi o primeiro dia que Adão e Eva teve no paraíso, teve no Jardim do Éden, foi o sábado. Foi o dia onde ali eles começaram a criar aquele relacionamento, aquela relação com Deus. Eles tiveram o primeiro dia já sendo o primeiro dia de bênção, que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. E com essa bênção, Deus confiou a eles tudo o que ele havia criado, tudo que ele havia feito para cuidar deles. E rejeitar essa essência, a própria lição fala, seria como se nós declarássemos uma independência dele. Indica que nós não precisamos de Deus, que nós não precisávamos dele. Precisamos dele, na verdade, né? Porque essa relação que acontecia entre Adão e Eva permaneceu todas as tardes, todos os dias, enquanto eles caminhavam no jardim. Nós sabemos o relato da Bíblia, que conforme acabava o dia, Deus encontrava com o casal no Jardim do Éden para uma conversa, para, digamos assim, fazer um culto de pôr do sol, né? Para eles conversarem, terem esse relacionamento, poderem estreitar esse relacionamento. Mas Deus pediu uma outra coisa para eles. Um pequeno texto. Um pequeno texto. E ali, então, ele pede, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E por mais difícil e deplorável que fosse a transgressão, a Bíblia nos diz que a escolha de Eva, ela, antes disso, né, uma relação satisfatória entre as duas partes só é possível na base de confiança. Então, Deus deu a eles ali um pedido, um pequeno teste,
deixo vocês comer de qualquer árvore. Criei tudo o que tem aqui para vocês desfrutarem. Mas essa única árvore, ela pertence apenas a mim. Não coma os seus frutos. Então, a humanidade recebeu de Deus essa capacidade de tomar decisões. E então, isso não era um teste tão difícil de superar. Deus deu o livre-arbítrio para que cada um pudesse escolher. E trair essa confiança de Deus, conheceram o que era o mal. E o resultado os levou à alienação, solidão, frustração e morte. E a nossa relação com Deus só pode ser eficaz se nós optarmos por livremente acertar a sua vontade. Esse é o ponto do livre-arbítrio. Não há uma pressão, não há uma cobrança, não há uma exigência para que possa ser feita a vontade, seguir a vontade de alguém, principalmente a vontade de Deus. Ele nos deixa livre. E a nossa relação, então, só vai ser duradoura se nós optarmos livremente por aceitar essa vontade de Deus. A Bíblia, Gênesis, o clímax de Gênesis, ela é a criação do homem, com um vislumbre da criação da mulher, e juntos refletindo a imagem de Deus. Já em Gênesis 2, é uma aliança entre o homem e a mulher, espelhando a unidade composta por Deus. Uma unidade. E a narrativa bíblica, ela ficou concentrada nesses relacionamentos. E a grande lição é que o bom relacionamento com Deus é a chave do relacionamento também para a humanidade. Não simplesmente a gente ter uma relação vaga. E ali, no Jardim do Éden, então, o Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente me enganou, disse a mulher. E um fato curioso ali da lição é que se Satanás, como nós sabemos, tivesse mostrado diante de Eva, ela teria realmente desconfiado dele. E então, como o pecado hoje é da mesma forma com nós, o pecado não vem explicitamente, ele, portanto, usou um qual o ser estava familiarizado, um animal, em que eles conviviam. E então, no entanto, diz que a raça humana ela não estaria, a lição traz que a raça humana não estaria totalmente perdida, ou não estaria perdida, se não fosse a decisão do livre-arbítrio que Adão tomou. Eva, ela foi enganada. A serpente falou lá, olha, se você comer, vocês vão ser como Deus. A tentação focava a questão da dependência versus autonomia. Ela persuadiu a mulher de que ela não podia confiar em Deus, de que o que Deus tinha em mente era uma coisa muito maior e que vocês, como criaturas de Deus, não poderiam ver. Deus tinha uma visão maior do que os interesses humanos. E isso ele está fazendo isso para que vocês não possam saber o que ele quer fazer. E isso nos leva a crer também que se nós não acreditarmos que Deus está no controle de tudo e deseja o melhor para nós, nós seremos incapazes de confiar, obedecer e ter um relacionamento com ele. Então, Adão ele não foi enganado. Ele tomou a sua decisão. Ele tinha conhecimento do que estava sendo feito, porque ele falou com Eva, mas Deus pediu para que nós não fizéssemos. E ele foi lá e, mesmo assim, com seu livre-arbítrio, tomou essa decisão. E algumas consequências aconteceram. Eles pararam de procurar comunhão com Deus e fugiram. Então, nós temos um relato da Bíblia, lá em Gênesis, que eles se esconderam. Deus, no final do dia, sabia onde eles estavam. Mas Adão, Eva, onde estão? Cadê vocês? Eles se esconderam. Com isso, a confiança mútua acabou sendo perdida. E os resultados horríveis do pecado começaram a aparecer. E então, mulheres, vocês sentirão a dor do parto. Homem, com suor do teu trabalho. E ali nós temos todo o relato ali em Gênesis 3. E o que nos mostra ali em Gênesis 3 também? Um pequeno futuro. Que apesar da ruptura do relacionamento, Deus deixou uma esperança. Um descendente de Eva acabaria com o pecado e restauraria essa relação quebrada. E Deus demonstra sua capacidade, digamos assim, de prever o futuro. Que após o pecado, Adão e Eva, Deus enxergou muitos anos adiante e declarou o que aconteceria.
advertiu eles que teria inimizade, hostilidade, que a descendência sofreria, Satanás iria ferir o calcanhar, referendo ao que nós estamos relembrando neste final de semana, que é a morte de Cristo, a dolorosa morte de Cristo na cruz. Ele seria ferido o calcanhar, mas não seria o fim da nossa história. Ele iria lhe ferir a cabeça. E embora a morte de Cristo parecesse que seria a vitória de Satanás, na verdade é Satanás o grande derrotado nessa batalha espiritual. E nesse relacionamento que nós temos com Deus, é onde ele revela o seu plano a ser executado milhares de anos mais tarde, depois da cruz. E ele fez isso para que a humanidade tivesse a esperança da salvação. Então, Patriarcas e Profetas nos diz: para o homem, a primeira indicação de redenção foi dada na sentença pronunciada sobre Satanás, lá em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência, e ela ferirá a cabeça e o calcanhar. E ao mesmo tempo que predizia a guerra entre o homem e Satanás, ele declarava o poder do adversário quebrado. E então, posto que deveria sofrer pelo seu forte adversário, olhar o futuro para a vitória final. E isso é que nos consola no dia de hoje. Passei um pouquinho mais do tempo aqui, é bem rapidinho para a gente poder falar. É um tema, como eu disse, bastante conhecido, a gente ouve da criação, do relato da queda, a esperança da volta de Jesus, dele voltar, nos levar para o que ele tem preparado ao começo ali da criação. E nós temos que ter essa esperança, esse relacionamento firmado com Deus a cada dia. O mundo hoje, ele só vai nos trazer coisas ruins. Esse mesmo final de semana, agora, de ontem à noite para hoje, nós recebemos a notícia aqui de mais 3 conhecidos nossos que faleceram pelo Covid. A Késia, que é a cunhada a prima da Késia, que é esposa do Douglas, que foi nosso tesoureiro. A prima dela faleceu com 38 anos, deixando 3 filhos. O pai do pastor Tiago Zorato, muito conhecido por todos nós também, e o irmão do Humberto, que trabalha conosco na associação de Votuporanga, foi internado segunda-feira, terça-feira entubado, e ontem à noite veio a falecer. Então, esse mundo de pecado que Satanás colocou precisa acabar. E para isso acabar, nós precisamos estreitar nosso relacionamento com Deus, para que nós possamos levar essa mensagem a outras pessoas. Porque somente assim é que Deus poderá voltar, restaurar, cumprir essa promessa, essa aliança que ele fez desde lá do Éden, e assim decretar o fim realmente deste mundo e começarmos a viver uma nova vida com ele. Então, eu gostaria de pedir que vocês fechassem seus olhos. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Senhor, ó Pai, muito obrigado primeiramente, porque lá no Jardim do Éden, o Senhor já tinha um plano preparado para nós, para que apesar das dificuldades, das circunstâncias que o pecado e o mundo oferecesse, nós tenhamos a certeza da salvação. Alguns anos atrás, milhares de anos atrás, o Senhor enviou seu Filho a este mundo para que essa promessa pudesse começar a ser cumprida. O Senhor enviou seu Filho para que ele morresse em nosso lugar. E com a certeza e a esperança da ressurreição, da salvação, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, para que a sua vontade seja feita em cada um de nós, e que nós possamos nos preparar a cada dia e levar a tua mensagem para aqueles que ainda não conhecem. Pedimos que o Senhor fique conosco ainda durante a programação, durante o culto desta manhã. Derrame as tuas bênçãos sobre nós, seja com as famílias que estão enlutadas, que o Senhor possa dar a eles o conforto e a esperança de muito em breve reencontrar os seus queridos. Perdoe todos os nossos pecados. Te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Obrigado, Henrique. Eu quero fazer um gancho para, nesses minutos missionários, dar um pequeno recado, um gancho dessa última fala do Henrique, né, sobre o nosso preparo e também a nossa missão. Nós estamos tendo uma oportunidade, né, nesta semana,
de não só participarmos da Semana Santa, mas como também convidarmos amigos, pessoas que nós queremos que se preparem para o céu, né? Para a breve volta de Jesus. O Samuel, outro dia, na sua pregação, usou um texto do Daniel Lid, que foi bastante comentado na internet, né, recentemente. Acho que o nosso desejo, é claro que a gente gostaria que as coisas se normalizassem, mas o nosso maior desejo, nosso maior intuito tem que ser que as coisas terminem de uma vez por todas, né? Não queremos o fim do Covid para voltarmos à nossa rotina. Queremos o fim de todas as coisas, a resolução completa, que é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso só vai acontecer quando o evangelho for pregado a todo mundo. Então, particularmente, em cada contexto que vivemos, na nossa igreja, no nosso trabalho, no nosso círculo de relacionamentos familiares, nós temos que entender a urgência, que é um tema de salvação e perdição. Jesus está às portas. E nós estamos tendo uma semana do Calvário, onde nós temos hoje à noite a última oportunidade de estarmos participando, às 19h30, com o pastor Carlos Reis. Temos tido uma boa presença, inclusive de amigos, visitantes, mas com certeza existem muitas pessoas ainda que podem ouvir a mensagem de salvação de Jesus nesta noite, às 19h30, no Zoom aqui, na nossa Semana Santa. E quero também estender o convite que tenho feito também todas as noites, desde quinta-feira, e no próximo domingo, dia 11, não amanhã, no domingo seguinte, nós daremos continuidade à programação da Semana Santa com o início de uma classe bíblica. Aqueles que estiveram conosco assistindo, você que não esteve também poderá participar. Nós teremos uma classe bíblica, uma série, né, bíblica chamada Crenças Populares. Vamos pegar aí 8 principais crenças que o mundo, até mesmo o mundo religioso, acredita como verdadeiras em sua maioria. A maioria das pessoas acreditam que aquilo é verdade e vamos biblicamente olhar o que a Bíblia fala sobre aquele tema. Será basicamente uma classe bíblica, um estudo bíblico, 8 estudos bíblicos, que começaremos no próximo dia 11 e terminaremos no último domingo de maio. Então você se prepare para participar, será via YouTube, via a igreja, nos links aqui, logo vai disponibilizar esse link para nós durante a semana, para que nós possamos convidar os nossos amigos a participarem dessa classe bíblica online através do canal do YouTube da igreja. Que Deus possa nos abençoar, que possamos fazer a nossa parte, que em breve Jesus possa retornar. Provai e vede. História de hoje: uma prova na piscina. Eu gostava tanto de nadar que com apenas 3 aninhos eu já frequentava um clube de natação. Agora, com 12 anos, eu fazia parte do grupo de atletas de ponta do Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro. Eu era conhecida no clube por ser adventista. Não treinava e nem competia no dia de sábado. Claro que isso prejudicava o meu desempenho, mas em primeiro lugar estava a minha fidelidade para com Deus. Há 2 anos, nos transferimos para Recife. Oi, tudo bom? Tudo bom. Posso falar com você? Claro. É que nós estamos chegando do Rio e ela nadava lá e o clube de lá indicou para ela continuar os treinamentos dela aqui. E, na verdade, eu queria saber se tem vaga de manhã. Olha, infelizmente nós não temos treinamento pela manhã. Nossos treinamentos aqui no clube são somente à tarde. Poxa, mas é que como a gente chegou agora no meio do ano, na escola também só tinha vaga de tarde. Como é que eu vou fazer agora para ela continuar treinando? Pelo que eu tô vendo aqui, os tempos dela são muito bons. Esses tempos são dela mesmo? São. Vamos cair na piscina, menina? Nós vamos dar um jeito. Ela vai treinar pela manhã. Graças a Deus. Ô Thaís, onde você pensa que vai chegar não treinando e principalmente não competindo aos sábados, menina? Você é uma atleta promissora,
tem condições de competir em outros países, treinar no exterior, chegar numa Olimpíada. Você não acha que vai se arrepender, não, menina? Bem, já que você entrou em questão de glórias, medalhas, vitórias, ir pra longe, a glória desse mundo é passageira. Eu não me importo se vou vencer ou perder. A medalha que eu quero mesmo não virá de mãos humanas, e sim das mãos de Deus. Depois daquele dia, começaram uma série de pressões por parte de alguns pais, diante do fato de eu desfalcar a equipe de natação. A senhora, por acaso, é a mãe da Thaís? Sou sim. Eu posso conversar um minutinho com a senhora? Claro. Posso sentar? Por favor. É o seguinte, é que eu tenho outra filha que faz parte da equipe de revezamento, juntamente com a Thaís. E eu fiquei sabendo que, se a prova for dia de sábado, a Thaís não vai poder competir. Ou seja, vai prejudicar toda a equipe. Isso é verdade? Isso é verdade. A senhora não está exagerando na educação religiosa de sua filha? Infelizmente, até no dia de sábado, minha mãe ainda recebe telefonemas. Oi, Casey, tudo bom? É Karen. Isso, você me passou uma mensagem, queria falar comigo? É mesmo? Isso, e me diz uma coisa, o que é isso de não treinar no sábado? Mas olha só, Casey, eu vou te falar de novo. A Tatá não treinou no sábado. Quando ela chegou aí, você já... Eu participo de uma classe de adolescentes. Lá, eu me desenvolvo em todos os sentidos. Tenho muitos amigos, canto louvores e sou feliz por participar dos programas da Igreja de Deus. Uma grande bênção de Deus na minha vida foi poder participar da prova do Campeonato Brasileiro na categoria Infantil 1 em Palhoça, Santa Catarina. Nos últimos 50 metros, parecia que estava tudo perdido. A poucos metros da chegada, eu consegui superar a que estava em primeiro lugar e venci a prova, com diferença de 19 décimos de segundos. Portugal. O sábado para mim não atrapalha em nada. Ao contrário, ele só me ajuda e me traz alegria. Por causa disso, é possível que eu não tenha futuro na natação, mas terei certeza de que, ao longo da minha carreira, terei pregado o Evangelho através do meu testemunho. Essa é a minha medalha de ouro. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons deste país, louvores liderados por Jesus. Eu quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descanse em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar, existe um lugar de paz, lugar de amor e luz. Eu posso já ouvir os sons deste país, louvores liderados por Jesus.
quero lá sentir o abraço do bom Pai, dizendo: filho, vem, descanse em paz. Além do meu olhar está meu novo lar. Eu posso imaginar quão bom será. Além do meu olhar, eu posso contemplar o lar que foi comprado lá na cruz. Além do meu olhar está Jesus. Amém. Bom dia, um bom dia a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. É um feliz sábado. É um enorme prazer estar aqui. Com certeza, quando o Gabriel me convidou, há um bom tempo atrás, eu não imaginava que meu sermão seria pelo Zoom, né? Que voltaríamos a esse momento de isolamento e igrejas fechadas novamente. Mas é justamente sobre isso que eu gostaria de começar refletindo hoje, que mesmo em meio ao isolamento social, Deus nos proporciona a oportunidade de poder estudar a sua palavra e termos esperança. Mas antes de começarmos, então, com o texto bíblico dessa manhã, eu gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Deus que estás no céu, muito obrigada por mais um sábado que o Senhor nos deu na sua companhia. Obrigada porque podemos estar juntos, reunidos, mesmo distantes, para estudar e aprender mais sobre a sua palavra. Nos ajude, Senhor, a estar cada dia mais firmes na fé, para que quando o Senhor voltar, estejamos preparados. Nós sabemos que a cada dia está mais perto, então nos dê essa fé que possamos aprender a cada dia mais sobre Ti. Esteja com o sermão agora, que nós possamos tirar lições valiosas para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu estava dizendo, o momento que estamos passando atualmente, ele é bem desafiador. E nesses momentos, nós nos apegamos ao sentimento de esperança. A esperança de que dias melhores chegarão. E em meio a esse isolamento, Deus com certeza já conversou com você e comigo. E tenho certeza também que todos aqui temos o coração cheio de esperança de dias melhores. Mas quando falamos de esperança, também falamos de medo, de dificuldades e de dúvidas. Mas por quê? Eu vou citar alguns exemplos. Um certo médico, uma vez, ao trabalhar no hospital, ele relatou que muitas vezes, ao conversar com seus pacientes e familiares, eles entram em situações médicas que sabem que não existe mais solução. Porém, eles sempre repetem: não vamos perder a esperança, vamos ter fé. Outro exemplo é quando alguém tenta nos motivar diante de algum momento de dor, geralmente nos dizem: não perca a esperança. Ou quando estamos diante da perda e da morte, nós falamos: Deus é a minha única esperança diante dessa situação. E existe até no meio popular aí a frase muito conhecida que é: a esperança é a última que morre. E esse dito popular nos faz lembrar de uma história de uma mulher na Bíblia, onde de fato ela se concretizou. É uma história que se passou há muitos séculos, mas que continua sendo atual e nos inspira hoje a sermos esperança. E hoje, então, nós vamos estudar um pouco sobre a história de Ruth e Noemi, uma história que nos fala sobre esperança. Então, eu convido vocês a lerem comigo Ruth, no capítulo 1, do verso 1 a 9 e o 14, que diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá
com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Então morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. No verso 6, pode passar o slide para a gente continuar aqui. 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar as suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. E enquanto voltavam para a terra de Judá, então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Mas no verso 14, diz assim: aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. E eu creio que muitos aqui já leram essa história. Noemi, ela enfrentou a perda do seu marido e seus filhos, e tendo ali as suas noras viúvas, ela aconselhou para que voltassem ao lar de seus pais. Então, uma delas foi, mas Ruth permaneceu. Ela quis ficar com a sua sogra. E, resumindo assim um pouco da história de Ruth, ela estava casada, ela ainda não tinha filhos e morava na cidade onde nasceu, em Moabe. E ela encontrou o seu marido, né, chamado Malom, por lá na sua cidade natal. E o seu marido, o irmão, o pai e a mãe haviam saído de Judá, da cidade de Belém, porque a fome tinha assolado a cidade. E eles se deslocaram em busca de melhores condições de vida. Mas Ruth, após alguns anos de casada, ela perdeu o marido, bem como o seu cunhado e o seu sogro. A Bíblia, ela não relata como eles morreram, mas o certo é que as 3 mulheres, Ruth, Orfa e Noemi, ficaram desamparadas. As 3 viúvas, sem filhos, sem dinheiro e nenhum parente por perto. E se hoje a gente já vive de um sistema patriarcal, imagine naquele tempo o que era não ter um marido e um filho, e sequer uma herança, a não ser um terreno em uma cidade distante. E Ruth, assim como muitos de nós no último ano e em 2021, perdeu alguém da família, perdeu sonhos e se viu em alguma situação delicada. Noemi, a sogra das 2, ela se sente tão desamparada diante dessas perdas que ela diz para as noras: o Eterno foi severo comigo. Eu vou voltar para minha terra, mas vocês devem ficar e continuar a vida de vocês. Vocês têm que se casar e ter filhos. Mas, como a gente bem sabe, né, e já ouviu outras pregações sobre essa parte do livro de Ruth, ela não abandona a sogra. Ruth olha para a condição da sua sogra, né, que era sua amiga, e Ruth se faz esperança para ela. Ela diz: não me peças para te abandonar. Eu irei com você e o teu Deus será o meu Deus. E eu reflito aqui, eu pergunto para vocês hoje: o que será que faz uma mulher tão jovem abandonar sua cidade, sua família, para seguir com sua sogra para uma terra distante, desconhecida, onde ali ela seria uma estrangeira? E aqui nós podemos notar o exemplo de ser humano que Noemi era.
o exemplo de relacionamento que ela foi. Noemi, ela era o testemunho vivo da presença de Deus para suas duas noras. O nome Noemi significa agradável, amável. Ela chamava as duas noras de filhas. E eu não sei como era a família de Orfa e de Ruth, mas Ruth, em que o nome também significa amiga, ela abandona a segurança do seu lar e segue o desconhecido na esperança de partilhar a vida com quem foi vida para ela, né? Com quem foi um exemplo para ela e um ótimo exemplo de relacionamento. E nós podemos aplicar isso na nossa vida, que no nosso dia a dia, quantas vezes nós temos a oportunidade de sermos esperança para o outro, para nossa mãe, para o nosso pai, filho, amigo, esposa. Às vezes a gente se exclui de ser esse lugar de fé, de ser esse lugar de confiança, de partilhar da dor e ser esperança para o outro. Por tantas vezes, nós estamos tão focados nas nossas necessidades, no nosso pão, que a gente esquece que o pão não é só nosso, que a vida ela é partilhar. E quando lemos o livro de Ruth, nós percebemos que a Bíblia, ela antes de ser livro, ela foi vida, vida que soube ser esperança. E a história de Ruth, ela fala diretamente a vida de cada um de nós, que o testemunho de Ruth, ele questiona o nosso testemunho como cristãos e cristãs hoje. E nos pergunta, que apareceu aí no slide até, você tem sido um lugar de esperança? Não apenas para si, mas também para o outro, para o próximo. Você tem sido esse lugar de esperança para alguém? Porque quando a gente prioriza mais o touch do que o toque, a gente está negando esperança. Quando a gente é membro de uma instituição, mas nós não somos membros do corpo, a gente nega um lugar de esperança. Ou quando a gente prioriza o nosso próprio bem-estar no lugar do bem comum, nós negamos esperança. Mas quando a gente se oferece como lugar de partilha, a gente se torna esperança, né? E quando a gente decide caminhar a segunda milha, a gente é esperança. E principalmente, quando estamos presentes para o outro, verdadeiramente presente. A gente escuta com o coração e a gente se torna esperança. E dar esperança em um mundo que abraça o individualismo e um sistema que nos faz competir arduamente todos os dias um com o outro é um desafio humanizador diário. Mas para sermos esperança, não é apenas desejar. Para nos tornarmos esperança, nós precisamos diariamente termos um íntimo relacionamento com a fonte de amor, através da comunhão, oração e estudo da palavra. E continuando então a história de Ruth, no capítulo 1, nos versos 15 a 17, nos diz assim, por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aqui, nesses versos, nós podemos observar a determinação de Ruth, que ela soube ser essa esperança para sua sogra Noemi. Ela diz para Noemi, né, jamais te deixarei. Onde tu fores, eu irei. E assim, Moabe estava a cerca de 120 quilômetros de Belém. Essa viagem que Noemi iria fazer era uma viagem longa, porque Moabe ficava em uma região montanhosa. E elas precisariam descer, provavelmente, por um caminho muito perigoso e correndo o risco de serem assaltadas ou molestadas. E mesmo assim, Ruth quis fazer companhia, quis ir com ela
nessa viagem perigosa e distante. E quando as duas chegaram em Belém, após tanto tempo, Ruth faz tudo aquilo que Noemi a orienta. E assim, uma era a esperança para a outra. Porque Ruth, na cidade de Belém, quando ela chega lá após essa viagem, ela era uma estrangeira, viúva, pobre. Ela deixou Moabe, sua terra, sua família e sua expectativa de vida para viver na marginalidade, né? Então, ali nessa cidade nova, em Belém, ela começou a apanhar espigas numa fazenda. E em Ruth 2, de 1 a 23, nós não vamos ler, mas nesse verso, nós temos ali que Ruth foi colher espigas, e essa terra no qual Ruth estava trabalhando era de Boaz. E Boaz foi um homem que tratou ela com muito respeito. Ele deu oportunidades para ela, então Ruth assim pergunta: mas por que o Senhor reparou em mim e é tão bom para mim, já que eu sou uma estrangeira? E Boaz responde: eu ouvi falar de tudo o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. E sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua pátria, e veio viver entre gente que não conhecia. Então, que o Senhor recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. E essa frase de Boaz, assim, foi uma coisa que acalmou o coração de Ruth. O nome Boaz significa força. E, de fato, ele foi um homem forte. Não como muitos que a gente vê por aí, que usa de sua força física para maltratar mulheres e até matá-las. Mas Boaz foi um homem forte de caráter. Ele, como um dos parentes mais próximos de Noemi, assumiu a responsabilidade de resgatar a dignidade daquelas duas mulheres que precisavam preservar sua herança e a sua linhagem. E em Ruth 3, 1 a 11, nós temos ali também o relato de que Ruth vai até Boaz, e no capítulo 4, temos que Boaz diz para ela, diz para o povo assim: também casarei com Ruth, a moabita, viúva de Malom, e elas terão suas terras e preservarão o que é delas. Nesse momento, Ruth e Noemi conseguem tudo o que elas precisavam. O que antes elas estavam totalmente desamparadas, elas encontram um refúgio, uma solução, e as coisas se encaixam. Então, tudo que antes estava distante de acontecer, estava escuro aos olhos delas, foram coisas realizadas, né? Tudo que elas plantaram, elas foram obedientes, determinadas, fizeram o que era certo e foram recompensadas. E Deus, hoje, Ele conhece a motivação do nosso coração. Quando nós plantamos esperança, nós vamos colher esperança. E Ruth, assim como eu e você, precisou fazer escolhas na vida, principalmente diante de tempos difíceis, onde temos que fazer escolhas difíceis. Mas é importante lembrarmos que tempos de dificuldades são também tempos de oportunidade. Quando nós enfrentamos uma dificuldade, às vezes nessa dificuldade a gente cria forças para conseguir mais longe. Às vezes a gente se aproxima de Deus e consegue, assim, novas oportunidades, novas esperanças acontecem. E Ruth, ela esperançou, sendo autora de sua própria história. Ela foi muito corajosa ao aceitar o desafio de se deitar aos pés de Boaz e pedir que o resgatasse, não apenas o terreno da família dela, mas que também resgatasse a sua descendência, se casando com ela. E ao decidir ir até Boaz, ela lutou por sua dignidade e pela dignidade de sua sogra. E essa história de Ruth, narrada nas Escrituras, ela nos mostra a importância de buscar a Bíblia
e buscar exemplos de esperança que nos inspiram. A Bíblia contém inúmeras histórias de esperanças que são muito similares com a nossa vida diária. Então, podemos buscar nela, assim como estamos hoje buscando esperança na história de Ruth, que está tão semelhante com a nossa história que estamos vivendo nesse ano, podemos buscar em outras histórias. A Bíblia, por isso, nós devemos ler a vida a partir da Bíblia e ler a Bíblia com a vida nos olhos. Por que isso? Muitos podem achar que a Bíblia é um livro chato. Às vezes nós não temos tanto contato com a Bíblia por achar que ela está muito distante da nossa realidade. Porque isso acontece porque a gente aprendeu a ler a Bíblia distante da nossa vida. Porém, antes da Bíblia ser um livro, ela foi vida, ela é fonte de vida. É vida que está em todas as linhas. Então, o nosso encontro com a Bíblia, ele tem que ser diário. Uma busca incessante pelas orientações de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos ler a Bíblia, mas a Bíblia também tem que nos ler. E o livro de Ruth, ele nos fala de esperança em meio à dor. E, como eu falei, o livro de Ruth fala a nós, no ano de 2021, ano difícil, ano de dores, e é o nosso lugar de fala, abraçando uma narrativa bíblica. E isso faz muito sentido, isso nos faz sentir próximos da Bíblia, para que nós possamos ter esperança para aqueles que querem distância desse livro, porque as pessoas deixaram de ter esse livro como fonte de esperança e orientação. E a melhor interpretação da Bíblia é aquela que nos faz procurar, dentro do texto, um sentido para a nossa vida, né? Recebendo a iluminação necessária para a nossa realidade familiar, cultural, social, econômica, fazendo realmente parte de nossa vida, né? Vida de esperança aos que nos cercam. E ler as Escrituras sagradas, ler a Bíblia, deve ser uma atitude sagrada diante das nossas vidas, para que nos momentos de dificuldade nós encontramos o consolo e a esperança. E, por fim, agora vamos ler juntos o capítulo 4 de Ruth, dos versos 13 a 17, que diz assim, né, o livro de Ruth é um livro bem curto, mas é um livro que nos mostra essa esperança, uma história bonita em poucas palavras, né, porque ela finaliza assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Aqui, depois que Ruth casa-se com Boaz, eles têm um filho. E esse filho é avô de Davi, descendente da linhagem de Jesus. Então, olha que coisa linda. Quem imaginaria, no próximo slide nós vemos que a esperança de uma mulher estrangeira deu à luz a linhagem de Jesus. Que tamanho privilégio para Ruth, que era considerada aquela mulher estrangeira, pobre e viúva. E agora ela estava ali sendo da mesma linhagem de Jesus. A história de Ruth, ela nos ensina que sim, que devemos não apenas ter esperança, mas sermos esperança nesse caminhar tão desafiador que é a vida nos nossos dias atuais. E talvez hoje você esteja perguntando sobre os últimos acontecimentos em sua vida e se vale mesmo a pena continuar tendo esperança, porque estamos no momento que a gente acha que
tudo está acabando, que não tem mais esperança, que as coisas só vão piorar. Mas não importa qual seja o seu problema, não sei se você está com algum problema, quer seja ele grande ou pequeno, ou talvez algo que, à vista dos olhos humanos, não tenha nenhuma solução. Mas não deixe de ter a esperança, porque a maior de todas as esperanças para a humanidade, Jesus veio para nos dar a certeza, que é a certeza da salvação. E muito em breve, nós percebemos como está breve, que ele voltará para nos tirar deste mundo de dores e injustiça. Então, que sempre nós possamos ter essa esperança da volta de Jesus, que está cada dia mais perto. E quando vier o desânimo ou alguma tristeza nesse momento difícil que estamos enfrentando, que nós possamos usar a Bíblia e as histórias da Bíblia para nos fortalecer e para nos inspirar, porque a história da Bíblia ela ainda é atual e ela é real no nosso dia a dia. Agora nós iremos ouvir a mensagem musical e depois teremos uma oração final. Amém. Eu escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto para clamar e anunciar que sua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Em cada tempo, em cada ação, o momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisto é revelado o verdadeiro evangelho que ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei quem mudou a história. Eu verei. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. O momento em que verei quem mudou a história e prometeu
que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei, revestido em glória. Amém. Então, vamos fechar nossos olhos para uma oração. Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos esperança, nos dá a oportunidade de termos acesso à Bíblia, que é um livro que nos orienta e nos inspira a cada dia. Obrigada, Senhor, porque sabemos que nunca estamos sozinhos, o Senhor sempre está ao nosso lado para nos orientar e nos dar força para enfrentar os últimos dias aqui nessa terra. Venha estar conosco a cada dia, para que possamos caminhar cada vez mais perto de Ti e estarmos preparados quando o Senhor vier nos buscar. Esteja com cada um aqui, com cada familiar, para todos aqueles que estão doentes, que o Senhor restaure a vida de cada um, console o coração daqueles que estão chateados e magoados. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, nos ajude a sermos sempre pessoas felizes, com um coração grato e fortes nos momentos de dificuldades. É isso que te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.